Boa noite. Hoje nós vamos deixar um resumo sobre o segundo reinado, que vai do ano 1840 até 1889. O conteúdo da aula de hoje está baseado no módulo 9, páginas de 6 a 11 da nossa apostila de História. Recapitulando o que a gente viu semana passada, que Dom Pedro I, mesmo depois de ter recebido ordem de Dom João a retornar a Portugal, ele decidiu ficar porque havia uma pressão dos latifundiários, fazendeiros, colocando assim aquela ideia que ele ficasse o Brasil para futuramente o Brasil tornar um país independente de Portugal. Então essa ideia foi aceita por ele e ele tomou algumas atitudes, como nós vimos também semana passada, para facilitar todo esse processo de independência e separação do Brasil em relação a Portugal. Sendo que lá no final já do seu império, algumas crises começaram a ocorrer e o próprio apoio que ele tinha daqueles fazendeiros ele acabou perdendo, e isso gerou uma certa insatisfação no povo e chegou a dado momento que ele teve que abdicar, ou seja, abrir mão da sua função de imperador. E aí então entra em cena Dom Pedro II, apenas com 14 anos de idade, e logo de início ele quis organizar politicamente, até então, nação, o império recém-separado de Portugal, de onde também era a sua origem. Lembrando que lá na época de Dom Pedro I, ele criou o chamado quarto poder, o poder moderador, além do legislativo, executivo e judiciário, que justamente o moderador era exercido somente pelo imperador, no caso ele, e ele teria o poder e autonomia total, ou seja, ele seria o poder acima dos outros poderes, Porque Dom Pedro I, no caso, lá no primeiro reinado, ele não queria dar satisfação da forma que ele administrava o império a ninguém. Só que isso, em dado momento, também caiu no descrédito, no desgosto do povo e trouxe também algumas consequências. Aqui já na época de Dom Pedro II, primeiramente o Brasil se torna ele implanta uma espécie de parlamentarismo, só que os historiadores chamam de parlamentarismo às avessas, ou seja, as avessas seria, no caso, ao contrário. O parlamentarismo em si é um sistema de governo no qual o povo elege parlamentares, deputados e senadores, e eles aprovam ou não um primeiro ministro, que é indicado pelo chefe de Estado. Então, a gente tem um chefe de Estado e um chefe de governo. Já no nosso sistema atual, que é o presidencialismo, é diferente. O presidente ele é tanto chefe do Estado quanto de governo, e é o povo que elege, como elege também os senadores e os deputados federais. E ele é tido como parlamentarismo mais avesso justamente porque Dom Pedro II, a despeito de Dom Pedro I, mantém o poder centralizado, ou seja, ele continuava sendo o líder máximo, o poder dele estaria acima dos outros três poderes, como foi o caso lá do seu antecessor, Dom Pedro I. E aí então o povo começou a reagir porque logo que iniciou o seu segundo reinado, houve uma tentativa de mudança do sistema de governo, ao invés de império para república, ao invés de ter esse sistema parlamentarista, um sistema mais voltado para o presidencialismo. E algumas outras questões que eram reivindicações do povo contribuíram fortemente para que essa ideia de um novo regime de governo pudesse ser adotado para abandonar o atual. Eles queriam voto livre e universal, ou seja, não somente aqueles homens que lá no primeiro império tinham que ganhar até tantos mil-réis, agora todos poderiam votar, homens, pobres, ricos, mulheres. Tinha que haver trabalho para todos os cidadãos, porque havia falta de trabalho. Os brasileiros deveriam controlar, no caso, o mercado, o comércio, e deveria haver chamadas garantias de direitos individuais. Ou seja, todo mundo estaria gozando plenamente dos seus direitos, não somente uma classe, não somente um grupo. Uma outra questão que pesou muito foi a questão da abolição. No caso da abolição da escravatura, ou da libertação dos escravos, naquele momento
não estava sendo interessante para o Brasil, porque grande parte ou até a maioria dos proprietários eles detinham os escravos. Então, se os escravos fossem libertos, né, quem trabalharia, quem serviria esses senhores? Então, isso trouxe uma certa dificuldade. Porém, houve lá alguns militares que comandaram algumas revoltas. Essas revoltas é tida como revoltas ideológicas, justamente para combater toda essa ideia do atual governo, do atual imperador. Teve oficiais do exército, da marinha, da aeronáutica envolvido, né? A chamada revolta liberal. Então eles queriam mudar a política. O primeiro, e como o imperador Dom Pedro II não abria mão de algumas coisas, principalmente do seu poder acima dos outros, então isso gerou alguma insatisfação e o povo começou a se movimentar ou se mexer, formando algumas revoltas para que, de certa forma, o imperador se sentisse, no caso, pressionado. Depois houve a questão da organização política, que a base era a agricultura, era a pecuária e era o café, certo? Então, durante o segundo reinado, o café foi a riqueza do Brasil, que ele foi apelidado de ouro negro, né? Ouro negro porque tinha um valor muito grande, era a base da economia no segundo reinado, né? E negro porque por causa da própria cor do café em si, né? E o café brasileiro, em relação a outros, principalmente os europeus, ele tinha uma boa aceitação e tinha um preço também bem acessível. Lá por volta de 1850, né? As exportações representavam mais da metade do total das exportações brasileiras. Então isso facilitou até certo ponto a manutenção de uma economia forte no Brasil. A pecuária mais lá para o lado do sul, por causa dos campos, do clima, da temperatura, que era muito, muito favorável. Depois passa-se a um outro estágio, chamado estágio de industrialização, porque a industrialização surgiu como uma alternativa, uma vez que daqui a pouco essa riqueza do café começou a sofrer ameaças de produtos concorrentes internacionais. Então, industrializar o Brasil, no caso, passou a ser uma solução ou uma alternativa pela queda aí da venda, né, desse sucesso que até então o café havia proporcionado ao Brasil. Mas isso acarretou em industrializar o Brasil, iniciar um processo de industrialização, porque as indústrias eram todas estrangeiras e praticamente a Inglaterra que comandava. Então essa foi uma das medidas para que o poder de compra do próprio brasileiro aumentasse, a produção aumentasse, ele não tivesse que importar, principalmente da Inglaterra. Só que, a partir daí, houve a necessidade de mão de obra. E como isso ocorreu? Isso ocorreu com a chamada imigração, né? Os primeiros imigrantes brasileiros chegaram justamente aí durante o período do segundo reinado, para poder justamente ajudar não só na industrialização, mas também na formação étnica, ou seja, na formação do povo. Por isso que o Brasil ele é tão miscigenado, ele é tão misturado, né? Porque vieram italianos, japoneses, espanhóis, alemães, eles influenciaram a nossa culinária, a nossa cultura em si digamos que é um resultado de todas essas culturas, principalmente europeias, depois asiáticas, algumas lá do Oriente Médio, como os sírios, como os libaneses. Então, esse povo chegando ao Brasil, eles vieram para trabalhar e, ao mesmo tempo, eles começaram a influenciar e, a partir daí, então, formar a etnia, ou seja, o povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, influenciar não somente na formação, essa miscigenação, mas também o Brasil como um todo. Então, por isso que eu costumo dizer que o Brasil seria um dos poucos países ou o único país no mundo a não tolerar o preconceito racial ou qualquer tipo de preconceito. Por quê? Porque o Brasil é o resultado de uma grande miscigenação, de uma grande mistura. Povos da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, enfim, povos do mundo todo chegaram ao Brasil, industrializaram e depois chegaram, estabeleceram moradia e a partir daí então o Brasil começa a se transformar, crescer e gerar essa grande diversidade cultural que é o Brasil. Então, um pouco depois, quando o Brasil começa então a se industrializar, se organizar um pouco mais na questão econômica, veio uma crise que levou à queda ou à derrubada
no segundo reinado de Dom Pedro II. Primeiro, eles reivindicavam a educação para todos, porque somente votava e tinha educação os mais ricos. Agora muda-se o pensamento, todo mundo precisa ter acesso à educação. E esses fazendeiros que apoiaram, que colocaram desde lá Dom Pedro I na cabeça que o Brasil precisava se tornar independente, eles começaram a mostrar uma insatisfação com o atual governo de Dom Pedro II. E é a partir daí então que surgiu um movimento chamado republicano, e aí então a ideia de agora o Brasil sair de império para república fica mais forte ainda, né? E aí depois a gente vai ver a continuidade, como nós chegamos aí até a proclamação da república, ok? Esse é um resumo básico aí, então recorra à apostila, módulo 9 de História, páginas de 6 a 11, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.